Dando sequência a essa série de vídeos curtos sobre o nosso portal da educação e do professor, queria reforçar que esse portal ele está em desenvolvimento ainda, então a versão que eu estou apresentando aqui é uma versão beta. Nesse momento de pandemia, esse vídeo está sendo gravado dia 4/2, e ele tem o objetivo de atender, nesse momento, as demandas de uma nova forma de postar as nossas atividades não presenciais de forma mais conectada com a vivência do nosso aluno, para tentar fortalecer esse vínculo. Então, as atividades não presenciais continuam sendo impressas nas unidades para retirada, mas também o aluno pode acessar as mesmas atividades aqui no portal e pode acessar algumas atividades extras que podem enriquecer esse processo. Tudo depende do seu professor. Inicialmente, nós pensamos, nesse primeiro momento, em que as postagens desses materiais fossem feitas pelos coordenadores, junto com alguns professores escolhidos por eles. Esse processo, ele principalmente ocorre, primeiro, pelo fechamento dos quadros ainda das unidades. Então, como os quadros ainda estão sendo fechados, não faria sentido fazer o cadastro de todos os professores de todas as unidades, sendo que ainda não estão fechados os quadros. E segundo, também pela necessidade de uma formação e pela complexidade da pandemia. Então, o coordenador se sente à vontade para centralizar o trabalho numa pequena equipe coordenada por ele para fazer a postagem. E como vocês vão perceber, o processo é muito parecido com o processo que era feito anteriormente de postagem, só fica num ambiente mais agradável e mais interessante com algumas possibilidades adicionais, ok? Então, para iniciar, eu vou trazer esse vídeo falando um pouquinho sobre a questão do planejamento, plano de aula. Ok, então seguindo a linha da ideia do planejamento do professor, a gente vai abordar nesse momento a ideia do plano de aula. O plano de aula é uma ferramenta indispensável para a prática do professor. A gente sabe que a boa aula ela tem que ser planejada, por isso inclusive que nós temos acesso a 33% do tempo para fazer esse planejamento. É indispensável que a gente aplique bem esse planejamento, desenvolva bem o planejamento para quando chegar o momento da aplicação da aula real, ela flua da forma ideal e que ela consiga atingir os objetivos que a gente propôs. Então faz parte da prática pedagógica o planejamento. Aqui no portal nós temos uma ferramenta que facilita muito o preenchimento do planejamento, do plano de aula. E esse ferramenta inicial do plano de aula, como eu comentei, o portal está numa fase beta de desenvolvimento ainda, a nossa intenção é que o professor, ao desenvolver o seu plano de aula dentro da ferramenta, ele consiga migrar automaticamente para o roteiro de estudo. Qual a diferença de plano de aula para roteiro de estudo? O plano de aula é uma ferramenta interna, que serve para o professor expressar o seu desejo, a sua forma de dar a aula, tanto presencialmente quanto não presencialmente, nas atividades não presenciais, e o coordenador observar esse processo, fazer as suas intervenções, reconhecendo as características da sala, do professor, da realidade. Então, um diálogo entre o professor e o seu coordenador, é um diálogo entre a equipe da escola e a Secretaria de Educação, para que a gente consiga juntos, enquanto equipe, enquanto educação do município, desenvolver um bom trabalho. E esse plano de aula, então, ele é um recurso interno. E já a questão do roteiro de estudo vai ser onde o aluno vai ter acesso à atividade. Então, tem uma diferença entre plano de aula e roteiro de estudo. Plano de aula é o professor, coordenador e equipe da secretaria. E o roteiro de estudo é a atividade que o aluno vai acessar lá na casa dele, usando o acesso, que depois a gente vai mostrar no próximo vídeo o acesso do aluno, ok? Então aqui eu estou na parte de planejamento, eu loguei como professor, eu loguei como escola, e eu vou fazer então um novo plano de aula, ok? Como exemplo aqui eu vou colocar a ideia da formação do povo brasileiro, e eu vou escolher esse plano de aula pensando numa turma de primeiro ano. Podia ser uma turma de terceiro, podia ser uma turma de quinto, podia ser uma turma de pré-1, pré-2, pré-3, sempre adaptando aí a linguagem, aos objetivos, aos objetos da BNCC, ok? Então eu vou colocar aqui ABC digital e vou colocar OK. A partir desse momento eu venho com um plano de aula branquinho para mim começar a fazer a digitação. Como eu escolhi ABC, ele vai vir as áreas de conhecimento do fundamental. E eu posso clicar então quais são as áreas de conhecimento que esse plano vai abordar e posso também escolher quais são os componentes curriculares que vão estar presentes dentro dessa
plano de aula, beleza? Daí, seguindo a isso, eu vou colocar as habilidades, as competências lá da BNCC. Para fazer isso, eu posso digitar o código, por exemplo, EF01LP, e posso procurar, então, qual é as competências, as habilidades da BNCC que vão estar presentes nesse meu plano de aula. Por exemplo, distinguir as letras do alfabeto e sinais gráficos. E adiciono. Mas eu também posso colocar a palavra-chave, por exemplo, sílabas. E a partir desse momento ele vai me indicar quais são as habilidades e competências da BNCC que trabalham com a ideia de sílaba. Então, eu vou colocar, por exemplo, relacionar aqui os elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com a sua representação escrita, ok? E também posso colocar, por exemplo, um EP01 F01MA. E posso listar, por exemplo, um conteúdo lá relativo à matemática. E assim por diante. Eu posso adicionar quantos objetos, quantas habilidades eu precisar, né? Depois disso vai ter o preenchimento do plano de aula. Possivelmente tem alguma alteração nesses campos, os nomes. A gente já sabe, por exemplo, que foi feita a solicitação para mudar aí a sequência didática para metodologia. Então, de novo, esse plano de aula é uma ferramenta interna do professor com o seu coordenador e da equipe da escola com a Secretaria de Educação. Então, é indispensável que exista esse plano de aula, mas não precisa ser necessariamente no portal nesse momento, certo? Posteriormente, a gente vai voltar ao tema quando ele tiver a possibilidade de conversão para o roteiro de estudo. Porém, aqui é interessante que ele já vem preenchido e facilita muito a vida da gente, porque ele traz todas as habilidades e competências da BNCC de forma automática. Então, facilita muito o preenchimento, né, dessa característica, né? Então, o preenchimento dos campos ele vai seguir exatamente a mesma ordem que está descrita lá no modelo que vocês receberam no papel. Ele pode ser preenchido no papel e depois digitado aqui, ou pode ser preenchido no computador e enviado por e-mail para a coordenadora e para que ela e a sua equipe selecionada possam estar postando no portal. Okay? Então, o preenchimento é simplesmente o preenchimento simples. E fora isso, nós vamos encontrar aqui na parte de baixo uma opção de recursos. Então, aqui eu posso estar adicionando, caso eu queira, alguns recursos da ferramenta do nosso software educativo, né? Então, como vocês sabem, a gente tem no nosso laboratório de informática, um software educativo que há muito tempo agrada, sempre adaptando, se transformando, melhorando e sempre aberto às sugestões de vocês. Então, caso vocês tenham ideias, queiram fazer críticas construtivas, trazer novidades, a gente sempre está aberto para receber, ok? Podem entrar em contato sem problema nenhum, vai ser muito bom ouvir vocês, conversar e sempre alinhar para ir melhorando junto enquanto educação no município. Então, aqui eu posso listar, preenchendo os campos anteriormente, né? Eu posso listar, então, alguns recursos relativos à minha aula para enriquecer essa aula, tanto no presencial, quanto no remoto, quanto no híbrido. Todas as formas vão estar atendendo, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente falou de sílabas lá em cima, né? Então, eu posso colocar a palavra sílaba e automaticamente ele vai filtrar uma atividade que tem a palavra-chave sílaba. E eu posso adicionar essa palavra-chave. Uma solicitação que a gente fez foi que quando eu clicar aqui, automaticamente a atividade vai abrir para a gente poder exercitar ela. Falar, realmente tem a ver com a minha aula essa atividade? Tem. E aqui eu posso colocar uma observação referente a essa atividade, né? Aprenda e descubra um pouco mais sobre as sílabas. Okay? A partir desse momento, com essa observação salva, eu posso complementar a avaliação da aula, que aqui no nosso caso provavelmente vai ser a observação das ANPs que vão retornar, né, as atividades não presenciais que vão retornar para a escola depois, para a gente poder fazer um novo encaminhamento e um novo plano de aula. Terminado esse processo de preenchimento, basta eu salvar o nosso plano de aula, ele já vai ficar salvo, da forma que eu digitei toda ela, e caso eu queira, eu posso gerar um PDF ou imprimir esse plano de aula numa folha para ter ele salvo ou para encaminhar
para minha diretora, para minha coordenadora, para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, para que a gente possa dar esse feedback, então, e juntos, no diálogo, desenvolver e atingir os melhores resultados, ok? Então, nesse caso aqui, ou clicando na opção salvar PDF, ele vai aparecer os arquivos, e a partir daqui, com o botão direito, eu posso clicar no salvar ou no imprimir, ok? Possivelmente, a gente está solicitando também junto lá essa questão dos botões aqui para salvar e imprimir automaticamente, ok? Então, nesse momento, ele está passando por essa transformação e adaptação, ainda porque, como eu comentei, ainda é uma versão beta. Mas tendo alterações, a gente faz novos vídeos para poder postar para vocês e vocês conhecerem. E possivelmente as alterações que vão ter não vão alterar tão grandemente assim a estrutura básica. Então, tudo que a gente está vendo aqui também vai ser útil e relevante, ok? Então, esse foi o plano de aula voltado para o ensino fundamental. Para o infantil, ele é muito similar, praticamente igual. A única diferença é que vai colocar um nome e vai escolher a ferramenta Sabichinhos, que daí ele vai filtrar para o infantil, tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E logo vem um novo vídeo que vai falar sobre o roteiro de estudo. Acompanhem e qualquer dúvida, conte conosco. Um grande abraço a todos. Tchau!